Boa noite. Esse é um grupo criado somente as escrituras. Esse grupo foi criado no intuito de postar somente a palavra, somente as escrituras, né? Porque a questão é que há alguns tempos atrás eu entrei em vários grupos evangélicos, né? E os grupos evangélicos, supostamente evangélicos, são tudo bode. São tudo pornográfico, não tem respeito, não tem moral, primeiramente pela palavra de Deus e depois por nós, na qualidade de servos, né? Então, então conforme eu ia vendo tudo aquilo, posta pornografia, posta coisas que são antibíblicas, é um povo analfabeto da Bíblia, é grupo que tem contexto nome evangélico, mas não tem isso, ó, não tem palavra. Olha, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, não tem. É grupo que tem o nome evangélico, mas não tem conteúdo evangélico, não tem conteúdo das escrituras. E um belo dia eu estava quietinho e ali reclamando e postando, né, comentários contra aquela falta de respeito, né, postando qualquer porcaria, qualquer comentário, tratando o grandioso Deus, o glorioso Deus da Bíblia, o soberano sobre tudo, e seu filho como se fosse um nada, com a falta de respeito com a palavra, e aquilo foi me enojando, até o ponto que um belo dia eu pensei com Deus, né? Senhor, não tem um grupo que só posta a palavra. Não tem um grupo que fala verdadeiramente só do evangelho. E não posso falar com como se eu posso colocar a palavra na boca de Deus para me defender, mas eu posso dizer, e veio na minha cabeça somente as escrituras, somente versículos, textos bíblicos, né? Sem opinião humana, sem o caráter humano, né? A maioria dos grupos você vê é pregações sem fundamento, é ministração sem fundamento, é tudo sem fundamento. E graças a Deus, depois daquele dia, me veio na cabeça aquele belo dia, monta um grupo, somente as escrituras. E assim foi feito, para glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até hoje, somente as escrituras, somente versículos, não tem foto de ninguém, não tem aparência de ninguém, ninguém se aparece, não tem pregações absurdas, aqueles pregadores que só querem se aparecer, não tem, sabe? Até hoje, ó, somente assim. Sabe por quê? Porque eu cansei de sair de vários grupos e estando ali postando reclamações de conformidade à santa doutrina. Porque ninguém posta a santa doutrina, ninguém posta a palavra nua e crua. Só fica postando o que eu acho, o que eu acho, o que eu deixo de achar. É assim, não é? Povo sem cultura bíblica, povo sem respeito pela palavra de Deus. Então, estava pensando e tem alguns grupos ainda que eu estou evangélico que são falsos. São grupos falsamente evangélicos. As pessoas postam nudez e colocam lá um versinho bíblico, sabe? São pessoas que não têm vergonha na cara, misturando a palavra de Deus com a sensualidade, com a nudez humana, não tem reverência pela palavra de Deus, não tem temor. Então, aí saiu a ideia de montar o grupo somente as escrituras, né? Sem pregações, sem vídeo, sem nada, somente a palavra. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Somente as escrituras. As próprias escrituras fala, né? Ela tem a sua própria linguagem, tem o seu próprio entendimento que Deus deixou lá em Deuteronômios, falar em Deuteronômios, ó o versículo aí de Deuteronômios, né? Deus deixou lá em Deuteronômio, amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então cada um tira seu entendimento do que está escrito, sem formação de opiniões, né? E muita gente deturbando a verdade das escrituras. Você entra num grupo aí, o grupo é mais herege do que bíblico. O grupo tem mais piadas, né? Falar em piadas, alguns pregadores aí que só pelo amor de Deus, né? Falar como Paulo, que Deus tenha misericórdia deles, né? E não postam um verso bíblico, não tem um conteúdo. E quando você posta os versos bíblicos, você é acusado.
Quando você posta a retidão das escrituras, você é mal falado, você é mal visto. Por quê? Você só está defendendo a palavra de Deus. E isso, tá? Essa grande geração imunda, essa grande geração porca que não conhece Bíblia e quer falar da Bíblia, não conhece Deus e quer falar de Deus, não conhece o Deus da Bíblia e quer falar do Deus da Bíblia, mas quer falar segundo o mundo, não quer falar segundo as escrituras. E assim foi o intuito de colocar um grupo que só vai falar somente das escrituras, só vai falar somente de versos bíblicos, contextos bíblicos, não como essas porcaria que tá aí, é uma foto da mulher com os peitos de fora com versinho bíblico, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, né? Chegou a hora de tomar vergonha na cara, a palavra diz que o julgamento começa primeiro por nós, né? Se começa primeiro por nós que somos a igreja, né? Coitado desses que estão defrasando o evangelho. E assim tem sido até hoje, já vai fazer uns 3 anos, né, que o grupo foi montado, somente palavra, somente palavra, somente a palavra, somente as escrituras, como é a finalidade do nome do grupo, não tem uma pregação imunda, não tem um comentário imundo, não tem um sentimento humano, só tem somente as escrituras. E isso tem alegrado muito meu coração, meu refúgio, meu socorro, quando eu lembro de um versículo e Deus fala comigo, eu não sei onde está, eu corro aqui, venho ficar revirando, venho olhar e venho achar o versículo que condiz com o sentimento que eu estou sentindo na hora, porque eu sei e tenho certeza, está lá, está postado lá no grupo, vamos lá dar uma vistoriada, vamos se alimentar das escrituras, né? Opinião humana não muda ninguém, opinião humana não salva ninguém. Opinião humana não derramou sangue por ninguém lá na cruz do Calvário. Está aí, meus irmãos, né? Deixando o meu protesto contra esses grupos falsos cristãos, esses grupos falsos com o nome de cristão, com o nome da Bíblia, grupo que não tem fundamento na palavra de Deus, grupo que nem sequer conhece as doutrinas bíblicas, porque quando você posta um verso bíblico que mexe com o ego do ser humano, você é criticado, né? Então, tá aí um pequeno protesto contra esses falsos grupos que falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Falam do Deus do seu próprio ego, como Paulo fala. O Deus desse século é o Deus deste povo é o seu próprio ventre, é o seu próprio umbigo. Então tá aí, meus irmãos, um protesto contra esses grupos que se dizem grupos cristãos, são sensuais, pornográficos e não tem nada das escrituras.